Esse é, sem dúvidas, um dos motivos que levam algumas pessoas a realizarem mais coisas em um ano do que muitos durante a vida toda. O que acontece é que poucas pessoas sabem o que vão fazer quando terminar a atividade que está realizando. Com isso, perde tempo pensando qual será a próxima atividade. Seu ativo mais precioso, você sabe qual é? Imagino que tenham muitas pessoas respondendo dinheiro, outras dizendo posses. Muitos, infelizmente, pensam que a vida é infinita. Como tanta gente vive dia após dia simplesmente passando seu tempo sem pensar sobre o seu futuro, sobre o seu amanhã, sobre os seus sonhos e o seu propósito. A consciência verdadeira de que um dia simplesmente vamos morrer nos faz com que abramos portas na nossa mente e depois no nosso dia a dia que são poderosíssimas. O que você quer deixar de legado quando você for embora desse mundo? Qual é a sua história? Ou você é simplesmente mais um passageiro nesse mundo sem pensar nas consequências de cada uma dessas ações? Sou José Moraes, fundador do canal Em Desenvolvimento. Tem uma frase de Steve Jobs que faz muito sentido quando ele dizia que toda manhã ele se olhava no espelho e se perguntava se esse fosse o último dia de sua vida, se ele faria exatamente o que ele estaria prestes a fazer naquele dia. E toda vez que a resposta fosse não, por alguns dias consecutivos ele sabia que tinha que mudar alguma coisa em sua vida. E agora eu te pergunto, se hoje fosse o seu último dia, você faria exatamente o que está prestes a fazer ou faria algo diferente? Em minha opinião, e de muitos outros, o ativo mais importante e precioso na vida é o tempo. Tempo é a única coisa no mundo que não importa o quanto de dinheiro uma pessoa possui, ela nunca poderá comprar. Ter isso bem claro em nossa cabeça nos dá um poder de decisão e uma clareza sobre o que fazemos que você não faz ideia. O tempo é sem dúvida nosso maior ativo na vida, pois sem ele não é possível realizar nada. Todos nós possuímos exatas 24 horas por dia, nem um segundo a mais e nem a menos. Então o resultado que obtivermos será de acordo com a atividade que aplicarmos esse ativo que é o tempo. Existe um mito que muitas pessoas acreditam que consiste na ideia que é necessário ter mais tempo para realizar mais coisas. Porém, a realidade é que perdemos uma grande parte do dia em coisas que não são a nossa prioridade. Criar uma lista de prioridades é ideal para tirar o máximo proveito do tempo. Algo que poderia demorar um dia pode ser feito em poucas horas, quando se tem um objetivo claro do que é necessário ser feito. Precisamos ter uma boa gestão do nosso tempo. Mas o que é gestão do tempo? Gestão do tempo é um conjunto de técnicas usado para aprimorar a realização de tarefas de modo que a produtividade e a eficiência sejam mantidas. O gerenciamento do tempo, portanto, consiste na adoção de uma série de processos e ferramentas que auxiliam o cumprimento de atividades e projetos, dentro dos prazos estabelecidos e com resultados satisfatórios. Qual a importância da gestão do tempo? A gestão do tempo é uma habilidade fundamental em todos os âmbitos da vida. Embora seja mais comum haver essa preocupação no trabalho, ela também se aplica muito bem à rotina pessoal. Quando você administra melhor o seu tempo, consequentemente aumenta seu rendimento. Isso, por sua vez, contribui com a elevação do bem-estar, o que garante uma proximidade da felicidade plena. No ambiente corporativo, ainda, os benefícios podem ser sentidos nos resultados da empresa, nas metas alcançadas e no clima organizacional mais leve. Dito isso, apresentarei 10 dicas de como fazer uma boa gestão do tempo. Convencidos da importância de realizar a gestão do tempo, então acompanhe algumas dicas sobre como gerenciar as suas atividades. Primeiro, planejamento. O primeiro passo, sem dúvidas, é o planejamento. Sem ele, você corre o risco de assumir mais tarefas do que realmente consegue abraçar. Mas, por outro lado, quando se programa, tem mais chances de aumentar a sua produtividade e conquistar os resultados esperados. Por isso, reúna todas as atividades que precisam ser cumpridas. Pode listá-las em papel ou em uma planilha, como preferir. É importante que você coloque os seus afazeres de uma forma que fique fácil de visualizar e classificar. Para ajudar,
Use cores e símbolos sempre que uma tarefa estiver finalizada, por exemplo, pinte-a de verde ou então identifique como achar melhor. Faça o mesmo com as que estão atrasadas e em espera. No seu planejamento, além da relação do que precisa ser feito, é fundamental conter os prazos. Falaremos mais à frente sobre a importância de defini-los corretamente para que sejam seguidos à risca. 2. Definição de metas. As metas são fundamentais para que a motivação seja mantida sempre em alta. Elas contribuem com o foco e, quando atingidas, promovem a sensação de dever cumprido. Por isso, para gerenciar melhor o seu tempo, estabeleça algumas delas. Mas atenção, as metas precisam ser factíveis. De nada adianta propor desafios mirabolantes, ok? 3. Prazos. Chegou a hora de falarmos sobre prazos. Se esse é um assunto que lhe causa dor de cabeça, é melhor se acostumar. Afinal, é impossível viver sem datas e horários para cumprir. Mas você vai ver que, com algumas dicas, os prazos não causarão mais tanta aflição. Um erro bastante comum é estabelecer períodos de tempos equivocados para as atividades. A primeira recomendação, portanto, é nunca subestimar a duração de uma tarefa. Você pode cronometrar as mais habituais para ter uma noção do quanto irá demorar para realizar nas vezes seguintes. Assim é possível se programar. Para as que nunca foram feitas antes, a alternativa é mesmo prever. Baseie-se em incumbências similares que já tenham sido executadas. Isso ajudará a pensar no prazo adequado. De todo modo, é sempre importante fazer uma projeção com alguma margem de segurança. Esse tempo extra é fundamental para resolver algum pepino que possa surgir no caminho. E se você acabar antes do previsto, pode iniciar a próxima atividade um pouquinho antes, certo? Assim você assume o controle do tempo em vez de se tornar refém dele. 4. Agendamentos. Você é daqueles que confiam sempre na memória? Bom, se a sua nunca falha, tudo bem. Mas não dá para contar com a sorte, não é mesmo? Por essa razão, vale sempre anotar os compromissos. Use uma agenda de papel, se quiser utilize as digitais como o Google Agenda. Essas versões online são ótimas porque você pode estabelecer alertas que ajudarão a lembrar das suas marcações. 5. Faça mais escolhas. Você precisa mesmo realizar tudo que está na sua lista? Faça um exercício de reflexão sobre os seus afazeres. É possível escolher o que você quer cumprir? É claro que muitos deles são deveres e não podem ser deixados de lado, mas certamente você encontrará alguns dispensáveis. Opte pelas atividades que tenham relação com seus propósitos. Não é raro estabelecermos itens na nossa lista sem alinhamento aos nossos objetivos. Além disso, deixe de lado o amém. Não aceite tudo o que lhe é pedido. Aprenda a dizer não quando você está atribulado demais ou não tem interesse genuíno em uma proposta. 6. Priorize as tarefas. Vamos combinar que 24 horas podem ser pouco tempo para fazermos tudo o que queremos e devemos, não é mesmo? Por isso, o segredo é priorizar. E a dica é classificar as tarefas por ordem de importância e nível de urgência. Comece pelas mais importantes e mais urgentes. Depois realize as mais importantes, mas não tão urgentes. Em seguida, assuma as mais urgentes, mas não mais importantes. Nesse caso, se puder delegar, é ainda melhor. E então deixe para o fim ou nem faça, vai depender da sua avaliação. As que não são importantes nem urgentes. 7. Delegue tarefas. Na dica acima você viu que as tarefas urgentes e pouco importantes podem ser delegadas, mas na verdade não são só elas. Você pode atribuir diversas atividades para outras pessoas. Esse é um hábito que precisa ser adotado. Afinal, ninguém dá conta de tudo sozinho. Peça apoio dos colegas, da família, dos líderes e dos subordinados sempre que houver necessidade. 8. Fuja da procrastinação.
A tal da procrastinação costuma pegar todo mundo de jeito. Que atire a primeira pedra quem nunca deixou para amanhã o que poderia ter sido feito semana passada. O problema, na realidade, é quando isso se torna comum, portanto, para evitar que aconteça, tome alguns cuidados. Evite as distrações como redes sociais, televisão, mensagens no celular e cafezinho fora de hora com os colegas de trabalho. Também crie recompensas para as metas cumpridas. Isso evita que você deixe algo para depois, já que será bonificado por manter o foco e a concentração. 9. Organize as pausas. As pausas durante a rotina precisam ser estratégicas. Isso quer dizer que, além daquelas necessárias para alongamento e descanso, você precisa parar por alguns períodos para recuperar a criatividade e a disposição. Mantenha-se focado e concentrado até onde puder. Não force demais. Quando sentir que está estagnado em uma atividade, pare, tome uma água e caminhe. Isso vai ajudar a arejar a mente e recuperar a energia. 10. Evite as multitarefas. Ser capaz de assumir várias demandas e realizar atividades diferentes não é ruim, desde que seja saudável sem grandes contratempos, tudo bem? Mas isso não pode ser um fardo. Se for o caso, evite abraçar muitas obrigações. Coloque em prática as recomendações já mencionadas, como priorizar tarefas, fazer escolhas e delegar para não sofrer com a exaustão e a frustração, muito frequentes em quem sofre com estresse pela sobrecarga. Como lidar com quebras de pauta ou atividades não esperadas? Mesmo com tanta tecnologia, ainda há um alto grau de incerteza na execução das tarefas. Sempre pode existir um imprevisto ou obstáculo que não estava nos planos. O importante é não se desesperar quando isso acontecer. É preciso manter a calma e a cabeça no lugar para resolver as adversidades e evitar uma avalanche no seu cronograma. Mas, para prevenir que os contratempos causem grandes problemas, o truque é sempre deixar uma gordurinha no tempo previsto para a realização de uma tarefa. Já falamos disso anteriormente, mas vale reforçar. Em todas as atividades, estipule algumas horas ou minutos a mais. Além disso, procure levantar os possíveis riscos. Assim, você pode se preparar melhor para enfrentar os eventos inesperados. Como fazer a gestão do tempo para melhorar a qualidade de vida? Se você seguir todas as dicas que listamos acima, sem dúvida conseguirá realizar uma boa gestão do tempo. Assim, além de aumentar a sua produtividade, será capaz de equilibrar melhor as questões profissionais e pessoais e terá mais tempo para se organizar e marcar outros compromissos. Isso certamente tem grande impacto na sua qualidade de vida. Como fazer a gestão do tempo para melhorar a eficiência de processos? Mais uma vez, cabe dizer que as recomendações valem para todos os âmbitos. Se a sua intenção é aplicar a gestão do tempo para melhorar a eficiência dos processos, tenha em mente que os resultados não aparecem de uma hora para outra. Evidentemente, assim que as dicas são colocadas em práticas, algumas vantagens podem ser notadas. No entanto, as conquistas maiores levam tempo para aparecer. Por isso, transforme as técnicas em regra. Não siga-as apenas por um período. Aplique os procedimentos constantemente em suas atividades. Gestão do tempo na era digital. Na era digital, tudo é veloz. A própria tecnologia avançada do nosso tempo imprime velocidade às tarefas. E quem não acompanha sente uma espécie de frustração, como se não fosse competitivo o suficiente, não estando à altura do que se exige atualmente. E por esse caminho é um erro. Assim como encarar a tecnologia como vilã, ela na verdade pode ajudar bastante na correta gestão do tempo. Basta lembrar o que falamos antes, citado o Google Agenda, por exemplo, como uma ferramenta muito eficaz para organizar os compromissos. Ela é gratuita e contribui com o planejamento, já que pode ser acessada em qualquer lugar, diretamente pelo celular. Mas o instrumento não é o único a favor do tempo. Existem diversas plataformas e aplicativos disponíveis no mercado. O WhatsApp, por exemplo, é um facilitador da comunicação instantânea.
Se antes você perdia tempo em ligações ou escrevendo e-mails, agora pode obter uma informação ou esclarecer uma dúvida em tempo real. É um ótimo instrumento para resolver pendências. A digitalização tem transformado tudo, inclusive o nosso jeito de pensar e agir. Use essa nova fase para facilitar a sua vida e ganhar tempo. Conclusão: as táticas listadas ao longo do conteúdo são poderosas e podem contribuir muito com sua produtividade. Por isso, enxergue esses minutos debruçados no conteúdo como um investimento e comece agora mesmo a fazer a sua gestão do tempo. Chegamos ao final de mais um conteúdo extraordinário para as nossas vidas. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Acione também o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos para levar essa informação adiante. Até o próximo vídeo. Valeu!